Estamos aqui no IDASC, apresentando o IDASC Cast número 8. Hoje temos a honra de estar com a doutora Jeanine Romano, nossa vice-presidente, e honra maior ainda de estar com a nossa doutora Renata Polastri, uma pessoa que está à frente dos movimentos da advogada feminina pela luta, uma luta interessante, e eu já passo a palavra para a doutora Jeanine primeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Renata Polazzi, é uma honra recebê-la para compartilhar os seus conhecimentos sobre a luta da igualdade de gênero. São muitos temas, são fatos muito interessantes, reflexões muito interessantes, e hoje eu estou muito feliz. Estamos todos emocionados com a sua presença e eu acredito que você vai contribuir muito para o IDASCast, principalmente por causas que envolvem mulheres e igualdade de gênero. Obrigada pelas palavras, doutor João Batista, doutora Jeanine Romano. É muito importante para mim ocupar esse espaço de fala que o doutor abre para as mulheres de carreira jurídica poder falar sobre a questão de gênero, as nossas atividades, e para mim é uma honra ainda maior estar entre amigos, pessoas que eu considero, que eu trago no coração e que eu tenho orgulho, extremo orgulho de poder participar deste podcast que tem sido um sucesso. Tenho visto as autoridades que estão sendo convidadas, os colegas de peso, tenho visto que o doutor tem tido muito cuidado nessas escolhas, então fico muito feliz de fazer parte desse grupo de estrelas e brilhantes que o senhor tem convidado para o IDASCast. Parabéns. Muito bem. Doutora Renata Vitória Oliveira Polastri, me fala um pouco sobre você. Eu queria até deixar registrado que antes de eu ter amizade contigo, quem me apresentou foi a doutora Jeanine. Eu já admirava o seu trabalho por muito tempo. Então me fala um pouco de você, de onde você veio, o que que você faz e o que que você pretende para o futuro. Sim, pergunta excelente, hein, doutor João? Mexe com a gente responder e falar quem eu sou. Eu acho que eu sou uma mulher em construção, a mãe da Mariana, em primeiro lugar, uma advogada militante aí há muitos anos, que divido o amor da advocacia com o amor pela academia. Também sou professora no ensino superior, também sou estudante, hoje estou no doutorado na UFES, e essas são as minhas atividades. E eu falo que eu não me resumo ao meu Lattes, né? Eu não sou só títulos. Eu sou uma menina nascida em Vila Velha, daqui do Espírito Santo, que sonhou um dia, estar desenvolvendo uma carreira jurídica e desde muita tenridade, alguns colegas sempre falam quando: "Ah, como é que você se identificou na carreira jurídica?". Eu não falo nem que foi minha veia contestativa, que essa é existente, mas faz parte do meu dia a dia. Mas eu até nas minhas brincadeiras, eu gostava muito de brincar, de escrever e muitas vezes sozinha eu achei um documento esses dias que o meu avô guardou, que havia ali o meu papel como delegada, como advogada e como juíza, e eu não tinha nem 7 anos, mal sabia escrever. Então é algo que além de eu ser e me desenvolver como na atividade jurídica, eu me desenvolvo como pessoa exercendo essas atividades. Então eu sou essa mulher que está buscando todos os dias um melhor espaço, tanto meu profissional, como mãe, como mulher, e nessa em lutas diárias, desenvolvendo, plantando a cada dia uma semente nova, porque a gente, dentro das nossas atividades, né, doutor João, e o senhor é um exemplo disso, a gente não para de sonhar. Então, dentro das nossas atividades, a gente cresce todos os dias. E a doutora Janine aqui conosco também, dividindo, sabe, doutor João, eu fico muito feliz dela ter me apresentado ao senhor, porque ela é uma amiga Pedir grandiosa que eu ajuda, me tenho. ajuda, doutora Foi, Renata. foi. E um pedido de Janine eu não poderia negar, e fiquei muito feliz, porque foi o que a gente chama, né, o que diz na Bíblia, um bom encontro. E dentro desse bom encontro, eu espero poder sempre contribuir ao IDASC, porque o projeto é bonito, o projeto é forte e tem um bom propósito. E se tem um bom propósito,
nós podemos acompanhar todo o tempo quando vocês precisarem. Renata, o nosso trabalho aqui no IDASC é um trabalho apartidário, realmente visando retribuir a advocacia, tudo que eu tenho, esses mais de 45 anos no meio jurídico. Muito bem. Eu queria agora que você falasse um pouco sobre essa sua luta, especificamente, essa sua luta em defesa do espaço da mulher na advocacia. Sim, nós mulheres, João, doutor João, né, acabo confundindo a amizade com o profissionalismo. Nós mulheres, doutor João, nós temos lutas que são grandiosas. A nossa primeira luta, todos os dias quando acordamos, é estarmos vivas. Dentro desse contexto, eu eu tenho a oportunidade de ter espaços de fala, espaços de construção, eu tenho ambientes em que eu posso transitar e que eu posso ser usada para essa matéria. E eu não me furto dessa matéria, e essa matéria é muito cara, porque dentro das minhas vivências, eu convivi e nós mulheres convivemos todos os dias com todo tipo de violência. Não é só a violência física, a violência psicológica, mas também aquelas pequenas violências simbólicas, que às vezes estão escondidas no dia a dia. E dentro da advocacia, nós mulheres enfrentamos diversos desafios. A nossa posição como mulher, ela ainda bem, ela vem tem sido criados mecanismos de proteção. Mas, no entanto, por exemplo, a época que eu estava grávida, estava numa gravidez de risco, eu precisava, por exemplo, fazer repouso absoluto, e naquele momento eu não tinha uma norma, uma legislação que me protegesse a minha ausência em audiência. Mesmo tendo juntado o atestado médico no final da minha gestação, eu tive o meu pedido de não comparecimento indeferido. Porque a minha presença Nossa, que absurdo, né? Você poderia prestar ser pedido. substituída por outro advogado ou outra advogada. Não que eu tenha desprazer em que algum colega me possa substituir, no entanto, existem matérias que são caras e que nós, pessoalmente, a figura do advogado, pessoalmente, faz diferença na defesa do cliente. E naquele momento, João, eu senti de uma maneira muito próxima o quanto é difícil a vida da mulher advogada. E é nessas lutas e visualizando as deficiências do nosso sistema, é que eu construo falas, tanto no meu exercício da atividade advocatícia, como também na atividade acadêmica. Aliás, o meu trabalho vai também atender essa questão das mulheres, especificamente, meu trabalho no doutorado, porque essa matéria se tornou e se torna não só por conta dos nossos índices de violência contra as mulheres, mas porque eu também tenho uma filha. E se eu puder plantar uma semente todo dia, para que algum dia minha filha tenha uma vida melhor como mulher, eu o farei. E esse é o meu propósito. Porque quando eu me calo, uma mulher morre, uma mulher é violentada. Então, cabe a nós que temos esse espaço, um espaço de privilégio. Olha aqui um podcast maravilhoso desse, tão solidificado, com profissionais gabaritados, trazendo a matéria para abordagem, que vai ter aí uma visualização indefinida de pessoas. Então, se eu posso ser usada para essa matéria, e que essa matéria atribui ao meu trabalho valores, eu o faço todos os dias. Então, é assim o meu trabalho. Eu queria pontuar duas coisas pelo que você falou. Não sei se você sabe, mas a doutora Giannini começou lá no meu escritório, muito tempo atrás, não foi, Sim, Foi Giannini? estagiária. E lá se passaram dezenas e dezenas de mulheres. uhum. Sempre gostei de trabalhar com mulheres. E uma coisa que nunca A falta é maioria respeito, eram mulheres. né? Nunca faltou Sim. respeito, né, Giannini? Respeito absoluto. E hoje são advogadas, juízas, estão pelo serviço público, estão pela advocacia. Muito bem. O outro ponto, que hoje faz aniversário, Ah, uma líder feminina, sua amiga, olha. doutora Cláudia Dematteis. Eu vi Verdade. no Sim, Facebook, é um momento. Sim, sim, sim. ela vai nisso daí que você está falando, autêntica, representativa, que Deus abençoe ela. Ela faz um belíssimo Sim. trabalho. Você Ela sabia que era o É, aniversário dela hoje?
Infelizmente, eu não sabia, porque eu nessas Você não agendas, olhou o grupo da não BNCJ, da olhei. associação. Ah, é? Você viu lá? Hoje Eu vi realmente no Facebook. eles postam, eu tô com uma dificuldade realmente para poder atualizar minhas redes sociais por conta desse novo desafio, o doutorado. Mas a doutora Cláudia, ela tem um trabalho muito bonito aqui no estado. De E enfrentamento, ela direto, ela está na linha de frente. Exato. Ela faz parte de uma corporação que, pelo seu âmago, é uma corporação que traz aí um conteúdo difícil para as mulheres, no sentido de desenvolvimento pessoal, mas é claro, mesmo na ABNCJ nós temos ex-delegados e delegadas que têm papel de relevância dentro da Polícia Civil do Espírito Santo. É uma polícia que valoriza, sim, as mulheres, e vê se o local da doutora Cláudia Dematei. No entanto, eu visualizo que os enfrentamentos realizados pela doutora, muitas vezes custam dela muito empenho pessoal. Ela coloca de si extremo empenho e às vezes não conta com uma estrutura, não falo especificamente do nosso estado, mas é uma realidade nacional e até mundial, com Sim. uma estrutura de acolhimento e de apoio a essas atividades. Então, o trabalho da doutora Cláudia, se nós valoramos em 10, precisa ser valorado em 1000, porque o que ela Estrutura. faz com uma estrutura que, vamos dizer, é o mínimo possível, e poderia ser muito melhor, para que as mulheres pudessem ser melhor acolhidas, para que a gente pudesse combater de maneira mais exímia os índices de violência contra a mulher. Mas a doutora Cláudia, belíssimamente, há muitos anos, uma profissional experiente, eu tenho enorme carinho por ela, posso dizer que é minha Eu sou fã, amiga, eu sou ela é fã. maravilhosa, é representativa, tem falas muito excelentes na questão das mulheres e faz um trabalho belíssimo. Muito boa a lembrança Somos do todos fãs. aniversário da doutora Cláudia, que ela é realmente uma figura feminina importante no nosso estado. Eu só pontuo que o judiciário ele acolhe bem as mulheres, o Ministério Público, a Defensoria, a polícia também, mas lá é um pouco mais difícil. Já tem muita coisa para melhorar na polícia, principalmente no É. atendimento E nas agora eu delegacias. passo as perguntas da doutora Jane. Doutora Renata, é uma honra. É difícil falar com amiga, porque eu conheço um pouquinho mais intimamente. Mas eu sei do seu trabalho, conheço intimamente. E eu sei que, além do seu trabalho como advogada, você faz um trabalho belíssimo como professora e até com as suas amigas. E no dia a dia, eu vejo, principalmente no Instagram, você divulga muito seu trabalho acadêmico, o cuidado que você tem em sempre tratar desses assuntos com os alunos, amigos, com qualquer pessoa que esteja do seu lado. Você tem aquele, tenta enfatizar, tenta ensinar. Isso é muito bonito. Conta um pouquinho o que que os alunos acham, o que que seus amigos acham, porque todo momento, João, qualquer fala, qualquer almoço, ela sim, ela vai. Não, Janine faz isso, não, tem que prestar atenção. E conta um pouquinho desse seu trabalho, porque vai muito além da advocacia Sim. e afeta também a vida acadêmica e as suas amizades. Conta um pouquinho esse seu impulso por essas questões tão importantes. Fico muito feliz com essa pergunta, Janine, porque às vezes a gente trabalha e a gente não sabe o tamanho do nosso trabalho, né? Eu fico feliz quando você percebe esse impacto convivendo pessoalmente comigo Uhum. e profissionalmente, quando você consegue perceber esse impacto, né? A verdade é que quando eu faço disso um propósito, a gente vivencia o propósito, a gente acorda o propósito, nós somos o propósito, né? Verdade. E na docência, é muito interessante que o nosso estado é um estado mais conservador. E algumas matérias, elas são difíceis de serem tratadas. Então, na docência, eu tenho um espaço, às vezes, muitas vezes, até muito amistoso, porque existe esse contato professor-aluno, Sim. e, ao mesmo tempo, eu tento trazer essas matérias de uma maneira leve. A todo momento e em toda oportunidade que eu tenho no desenvolvimento das minhas disciplinas, eu trago esses conteúdos de gênero, porque às vezes a gente acha que a informação está massificada,
Todo mundo tem acesso à informação, a informação está massificada, mas a verdade é que, apesar da informação hoje ser ampla e as pessoas terem amplo acesso, eu entendo que não basta só a informação. A gente precisa buscar formação. E a formação, ela é muito mais do que ter acesso a um conteúdo. É você criar naquele ser humano as bases e os fundamentos daquela lógica que a gente pretende Mudar desenvolver. aquela mentalidade já enraizada das Isso. possibilidades. Existe dentro desse contexto muitas construções no sentido de contraforça, né, num sentido pejorativo. E aí nos cabe o quê? Desconstruir todo aquele conteúdo negativo sobre as temáticas e construir esse conteúdo de uma maneira que a gente possa atender um só objetivo, que é dar às mulheres equidade em direitos, ponto. É isso que nós queremos. Se a mulher vai querer trabalhar, se não vai, se vai São querer escolhas. votar, se não vai, é uma escolha dela. Mas que ela tenha o direito de escolher, exercer o direito ou não. Então, essa é a nossa luta. Lutar por mais direitos que possam abrir mais espaço para as mulheres, para o desenvolvimento das mulheres, para diminuir as desigualdades existentes e também solidificar os já existentes, porque existe um problema. Nós estamos construindo e, ao mesmo tempo, existe uma desconstrução em vigor. Porque são poucos os Acho que homens, isso por é o mais exemplo. difícil, a desconstrução, até para nós mulheres. Exato. São Sentimos na pele. poucos os homens, viu, doutor João? O senhor trouxe aqui uma fala que sempre trabalhou com mulheres, traz mulheres. Eu vejo a doutora Janine como se desenvolveu, que o senhor Então, João abre. sempre teve essa preocupação em trazer mais mulheres para ocuparem os espaços. Sim, Tanto que os primeiros podcasts ele fez questão de trazer mulheres que exercem a liderança no Espírito Santo, justamente para fazer esse tema em debate. isso. É muito importante esse espaço, doutor João e doutora Janine, e essa conduta. E essa conduta sendo diária, porque eu consigo aí acompanhando um pouco, né, do desenvolvimento profissional do doutor João e da doutora Janine, eu consigo ver essa preocupação do IDASC. E como tem sido um objetivo constante essa construção. O doutor João, desde quando eu conversei com ele, o IDASC ainda nem existia, conversei com ele antes da formação do IDASC, inclusive, ele já tinha essa preocupação. Eu quero um espaço, até me convidou, fez um gentil convite, que infelizmente eu não pude aceitar, mas sempre dando visibilidade, espaço e melhor. Não é um espaço secundário, um espaço de fala, um espaço de presença. E é isso que nós mulheres desejamos, que tenhamos os nossos espaços e que um dia, hoje, é muito importante contarmos com o apoio dos homens, como o doutor João tem feito. É muito importante esse apoio. Mas quem sabe um dia a gente vai poder também desenvolver profissionalmente sem necessitar desse levante, desse apoio. Mas se hoje nós precisamos, temos o que agradecer a esses homens que também se dispõem a colocar as mulheres em espaços de valor e ocupando espaços de Porque, na fala. verdade, nós não queremos ser melhores nem piores do que ninguém, queremos os mesmos direitos. Sim, E para isso, precisamos da ajuda de todos, das mulheres e dos homens também, até para entender, porque muitas mulheres também não têm conhecimento. Como você acabou de falar que precisa de mais divulgação sobre o assunto, e é verdade. As comissões da OAB, por exemplo, a Comissão da Mulher e outros segmentos, a BNCJ, que é a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, ela ensina muita coisa. Eu aprendi muita coisa nas reuniões de coisas que eu achava, eu como advogada achava, que tinha conhecimento, mas nem tudo, porque muita coisa está enraizada na nossa cultura. sim. Eu lembro uma vez que eu estava na reunião da Comissão da Mulher Advogada, e até a doutora Janaína começou a falar sobre violência psicológica, e eu fui entender que, não como meu cliente, mas que eu também já tinha passado por isso e não sabia. Porque as mulheres que são, principalmente da carreira jurídica, elas têm uma dificuldade maior de entender. E aquilo está acontecendo com elas. E esse é o maior Sim. problema da violência
E tanto aquela policial penal que faleceu, que foi vítima de feminicídio, ela é uma ativista e ela sofreu, foi vítima de feminicídio, mesmo ela sabendo, tendo todo o conhecimento jurídico, mas as mulheres ela não conseguem entender que elas estão sofrendo algum tipo de abuso, de violência, e a violência psicológica, a violência patrimonial, são tantas violências, e eu só fui ter um conhecimento maior ao momento que eu fui estudar. Ela tinha uma estudiosa sobre o assunto, sempre compartilha os seus conhecimentos, e é muito interessante como a maioria das mulheres não sabem. Escritório pertinho da Delegacia da Mulher, quantas vezes, é muito triste. Me ligaram, amigas minhas, que pós-doc, com pessoas altamente capazes. Doutora, Janine, me ajuda aqui que eu estou aqui na Delegacia da Mulher. E você fala, mas você é uma mulher tão forte, tão. Ou seja, tem condição financeira, tem conhecimento, tem estudo. Você está aqui pedindo ajuda e o acolhimento também das delegacias é um pouquinho complicado. Igual a senhora estava falando da Cláudia Dematê, que faz um trabalho lindo, mas que não tem tanta estrutura como deveria ter. Eu acho que acredito que já tenha melhorado bastante. A tendência é só melhorar, mas é muito triste você ser chamado por uma amiga para ir a uma delegacia da mulher e quando você olha, você pode imaginar, você imagina uma pessoa, uma mulher que seja mais oprimida. Agora você vê mulheres poderosas, igual a policial penal que morreu, outras parando na delegacia da mulher e sofrendo qualquer um tipo de violências domésticas, você fica até assustado. Como que essa mulher não tem conhecimento? Então, quanto mais divulgação, mais importante até para, é o que você falou, mudar a mentalidade, desconstruir e construir um novo mundo com igualdade. A verdade, doutora Genia, a senhora está corretíssima. A verdade é que a violência contra a mulher, ela independe de classe social. Por quê? Porque o mecanismo de violência que é tratado, que o que a gente fala, as condutas misóginas, elas têm construções históricas, é uma construção histórica. Então, desfazer essa construção e a misoginia, ela tem um problema, ela é uma ferramenta para que as mulheres continuem ocupando espaços de opressão. E a misoginia, ela se traduz em diversos atos de Uhum. violência. O mais temeroso deles é o feminicídio. Então, nós não sabemos o momento que vamos ser vítimas, vamos ser vítimas. Nesse momento, eu estou no espaço de fala, mas também posso ser vítima. Uhum. O importante é isso, é ter o acesso à informação para que a gente consiga identificar, e não só identificar. Esse momento, a senhora fez uma fala muito importante de uma amiga que te buscou. Nesse momento, o que ela vê? Vê em você uma mulher que está disposta a apoiá-la. Então, nós, entre mulheres, nós precisamos desenvolver as nossas redes de apoio para que uma apoie a outra, no sentido de acolhimento mesmo, Uhum. não só nas violências, mas nas vivências pessoais. E se pudermos contar nesse espaço com os apoios masculinos, não só no espaço de proteção, mas também no espaço de engajamento profissional, porque empoderamento feminino, empoderamento profissional gera diminuição da dependência e diminuição da Sim. submissão. E a diminuição da submissão gera diminuição da violência. Então, uma coisa encadena com a outra. Uma mulher que tem a sua capacidade financeira bem estabelecida, ela tem mais condição de se livrar de Sim. uma violência, e foi por isso que a doutora se espanta, né? Uma pessoa bem Uhum. colocada, porque ela Com tem mais conhecimento, que tem condição. conhecimento sobre direitos e deveres das mulheres, sobre violência doméstica. E são muitas mulheres, é o tempo todo. Mulheres É, que têm conhecimento técnico sobre violência doméstica sim. e realmente ainda estão sofrendo com esses problemas. E pessoas que são conhecedoras das leis e do movimento. Falamos de uma pandemia de violência contra as mulheres. E o mais sensível é que a violência ela está mudando de estrutura. As violências estão cada vez com um potencial de agressividade maior. É o que Sim, mais espanta. Talvez por essa questão das mulheres hoje terem necessidade pessoal de ocupação do seu espaço individual, não é nem o espaço que é do homem, sim. não é nem o que é o espaço do outro, é o espaço que é individual. E eu vou falar mais, quando os homens
puderem se abstrair desse papel do exercício do poder através da submissão das mulheres, também vai ser bom para eles. Porque os homens também sofrem pressões. Sofrem pressões no exercício da violência, sofrem pressões dos próprios amigos, às vezes são alvos de piadas, de gracinhas, pelo exercício daquela masculinidade que eles entendem que seja um modelo. Quando aquela masculinidade que é modelo deixa de ser exercida, o homem também sofre pressão. Então, se a misoginia é um problema para as mulheres, também é para os homens. Não no sentido deles serem vítimas, eles não são vítimas. Eles têm um espaço ali que é um espaço, inclusive, de aconchego, né? Para eles, que é um espaço de preponderância em relação às mulheres. No entanto, sobre os homens também, há um exercício, a misoginia, e o machismo e o patriarcado exigem desses homens também posições, muitas vezes, que trazem a eles consequências diversas, psicológicas, inclusive. Por isso que é importante. Se a gente consegue combater a misoginia, a violência contra as mulheres, inclusive os homens vão ser beneficiados. Nesse ponto aí, eu pontuo uma questão relevante que você falou, a questão do homem, e além de não apoiar, fica na espreita para desconstruir a mulher. E no outro ponto que você falou, Janine, de mulheres importantes, preparadas, que não veem que estão sendo vítimas, só quando a coisa transborda. Sim. Agora eu te devolvo a palavra para fazer uma próxima pergunta, Doutora, antes do intervalo. doutora Renata, fez um trabalho brilhante perante a da BNCJ. Conta um pouquinho sobre essa associação, quais os projetos, o que você sentiu? Porque é uma associação muito interessante de mulheres muito empoderadas, poderosas, inteligentíssimas, com grandes discussões, grandes debates, grandes projetos. Conta um pouquinho sobre essa sua vivência na BNCJ. A doutora Janine está sendo muito assertiva nas perguntas, viu, doutor João? Ela veio para mexer comigo nesse podcast. A BNCJ, ela mora no nosso coração, né? A doutora Janine também acompanha a BNCJ. Doutor João já teve nos nossos espaços também, nos nossos eventos. A BNCJ, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, ela tem um trabalho muito importante de unir mulheres de carreiras jurídicas, trabalhar matérias específicas de nosso interesse, não só de mulheres, mulheres e meninas, das mulheres no sentido geral e das mulheres de carreiras jurídicas de maneira específica. Reunimos aqui no estado do Espírito Santo, doutor João, quase 200 mulheres. A nossa associação é uma das maiores do Brasil, a nossa Comissão do Espírito Santo. E dentro da ABNCJ, nós temos mulheres de carreiras jurídicas diversas. Nós temos magistradas, nós temos as nossas advogadas, que têm um número relevante de mulheres, delegadas, notárias, promotoras de justiça, procuradoras, enfim, é um espaço muito plural no sentido de carreiras jurídicas, mas é um espaço que tem algo que é de muito relevância. São nomes de mulheres potentes, fortes, engajadas, Altamente, muito poderosas. profissionais de primeira linha. E a BNCJ consegue reunir essas mulheres. E nós fazemos um trabalho no estado, mas a BNCJ é nacional. Inclusive, a BNCJ tem assento, doutor João, na ONU. Então, nós somos uma associação de mulheres que, inclusive, temos assento na ONU. Temos voz e temos vez, tanto na carreira jurídicas como no desenvolvimento de mulheres e meninas em geral. Durante a sua trajetória profissional, tem algum fato, algum momento que você pode citar que foi importante, que te impactou como mulher? Assim, existem a advocacia, é aquela hora que a gente fala assim, a advocacia não é para os fracos, né?
Eu vejo que existiram muitos momentos bons, que ser mulher me deram um diferencial no exercício da atividade da advocacia, porque nós temos uma sensibilidade, um cuidado, um trato da matéria que às vezes é diferenciado. E esse ser mulher com essa sensibilidade me abriu portas, muitas portas. No entanto, eu acredito, e o doutor João, que faz trabalhista e também cível, doutora Janine, eu advoguei muito tempo no núcleo duro do criminal. Eu fazia a família, fazia o criminal núcleo duro, hoje eu só faço a família e o criminal que esteja conexo com a família. Dei um perfil. No entanto, a questão da prerrogativa dos advogados é uma questão que a gente sofre no dia a dia, né? Nós temos dificuldades diversas, né, nos espaços públicos em geral. Sendo mulher, eu acho que temos desafios especiais em questão em especial em relação à segurança. Então me marcou muito uma vez realizando uma audiência e o juiz se exaltou, não vou mencionar o nome, o juiz se exaltou, era uma audiência grande, com muitas testemunhas, o crime era um crime pesado e era uma audiência no interior do estado. Então eu saí de casa às 5 da manhã para trabalhar. Nossa. É nosso trabalho. Advogado, a gente não tem tempo, a gente não tem vez, a gente não tem horário, a gente não tem final de semana. Falo que advogado nem tem vida, só tem prazo. E eu saí cedo, 5 da manhã, porque eu queria conversar com o réu, conversar, ajustar como que seria, explicar todas as questões. E dentro de sala de audiência, eu tive um ferimento de uma prerrogativa, que era a gravação da audiência, que hoje é um dever de ter disponível para todas as salas de audiência a gravação. E ali eu tive um ferimento da minha prerrogativa e naquele momento eu tive medo por ser mulher. Então, o cuidado, o ser mulher advogada, ele traz consigo desafios que às vezes um homem advogado não tem. Então, nesses momentos, eu acho que eu tive mais sofrimentos, mais impactos negativos do que os positivos. E é por isso que a gente movimenta essa luta, e é uma luta constante. Mas as mulheres, elas têm o poder de transformar sofrimento em força. Força para Sim, galgar mais coisas. sim, certamente. Doutora Renata, agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Me diz, quais os espaços de poder para a mulher advogada e de carreira jurídica? Muito bem, doutor João, que pergunta excelente. As mulheres, elas têm necessidade de ocupar os espaços com mais vigor, mais presença. No entanto, nós temos muitos desafios nessas ocupações, né? Nós vemos aí, às vezes, as eleições do 5º Constitucional, e as mulheres enfrentam desafios especiais para ocupar as listas, mesmo havendo legislação que fomente, às vezes, a equidade de gênero na formação das listas. Às vezes a gente tem desrespeito em relação à formação. Nós temos uma dificuldade, as mulheres, no desenvolvimento profissional, e nós temos inúmeras pesquisas nesse sentido. A mulher, por conta da sua necessidade de cuidado de prole, muitas vezes, às vezes não é nem o próprio filho, mas a necessidade de cuidado de um parente, ou da mãe, do pai, e essas outras funções que a mulher exerce como mulher, não como profissional, ela tem um desenvolvimento da carreira um pouco mais dificultoso. Muitas vezes a mulher precisa abrir mão do seu desenvolvimento pessoal para poder se desenvolver na carreira. Então, a ocupação de espaço de poder para as mulheres é um desafio muito grande. E nesse sentido, a gente precisa que, muitas vezes, a legislação fomente a adequação e a equidade em relação aos homens na ocupação do poder. É uma realidade, né? É uma luta constante. A gente precisa alcançar os espaços, a gente vê um judiciário de maioria masculina, e não só na formação, mas também na ocupação dos espaços. Nós temos, nos diversos órgãos, a mesma realidade.
Então, é uma dificuldade, as mulheres têm desafios específicos em relação ao desenvolvimento da carreira. No desenvolvimento da carreira, quando tecnicamente em igualdade com os homens, tem toda uma construção e uma estrutura que faz com que as mulheres, em geral, não sejam prestigiadas ou sejam desprestigiadas em relação aos homens. Então, a legislação hoje, né, no que tange à ocupação de cargos, ela visa proteger as mulheres no sentido das carreiras jurídicas. A gente sabe que ainda a luta para a ocupação de espaço de poder não se trata só das carreiras jurídicas. Nós temos nas empresas, nós temos nas escolas, e vira um enfrentamento cotidiano para nós mulheres. Por exemplo, eu venho de uma família de mulheres fortes. A minha mãe é uma matriarca, uma mulher forte, dona Augusta. Minhas irmãs, a Vera é advogada, a Rosalinda é uma advogada super reconhecida, forte, que fez 3 filhos advogados. A minha esposa, a Rosemary, é advogada, uma mulher linda, forte. Minha filha não é advogada, mas está fazendo 40 anos. Acaba que a mulher vai assumindo, por necessidade social, desse papel de amparo à família, de amparo aos parentes. E o homem, por estar livre, acaba ocupando espaço de poder, quando, na verdade, deveria esses espaços serem divididos de igual maneira para homem e para mulher, não é, Renata? Excelente posição, doutor João. Essa é a nossa busca. É que tanto o papel de cuidado seja da mulher, mas também que seja do homem. Porque quando nós fomentamos essa relação de tratamento no papel do cuidado, nós melhoramos, certamente, a lógica é essa, o doutor falou de maneira muito adequada, nós melhoramos a condição da mulher de ocupar mais espaços profissionais. E o senhor falou uma coisa muito boa, eu vejo nas mulheres que convivem comigo, e é muito bonito esse reconhecimento, viu, doutor João? Não é um reconhecimento só de beleza feminina, mas também de profissionalismo. Eu vejo na fala do doutor o reconhecimento das mulheres como profissionais. E é isso que nós buscamos, esse reconhecimento para além do papel feminino, mas também como profissionais, como mulheres com condição educacional, inteligência, habilidade, sagacidade para ocupar esses espaços de poder. Então, a fala do doutor é perfeita. Esse é o nosso ideal, que a equidade seja um tratamento também nas questões de cuidado, para que as mulheres possam se desenvolver. Excelente, doutor. Então, eu passo a palavra à doutora Janine para outra pergunta. A vida acadêmica, eu sei, porque que você tem um cuidado muito especial com seus alunos. Como que você prepara? Porque eu sei que você tem esse cuidado, além das questões jurídicas, de cuidar do seu aluno. Você prepara os seus alunos para este mundo, para que ele tenha uma visão, uma mudança de mentalidade especial para as questões relacionadas à igualdade de gênero? Muito excelente pergunta, doutora Janine. Na academia, nós formamos pessoas que irão exercer suas atividades jurídicas, e essa é a nossa esperança. Eu ainda eu falo muito com os meus alunos que o direito ainda muda vidas. Que eles confiem, porque o direito ainda é capaz de mudar realidades sociais. Dentro desse fomento da mudança da realidade social, eu acredito que o papel do professor e da professora, para além do nosso tecnicismo jurídico, porque nós sabemos o quanto somos bombardeados pelo nosso tecnicismo, e é um tecnicismo necessário, precisamos nos desenvolver a desenvolver a boa técnica jurídica, isso é Um trabalho de necessário. formiguinha que Sim, vem desde o início sim. até a vida do estudante universitário e a vida profissional. Sim. Mas é também uma oportunidade de construção de valores, de mudança de estigmas construídos.
Então, é na academia que a gente consegue, né, trabalhar com o aluno, às vezes, com um maior tempo, com os alunos e com as alunas, a No dia a dia. consciência para essas realidades. Até porque hoje as grandes empresas, elas trabalham o papel de gênero ou o aspecto de gênero com uma habilidade muito e uma importância muito maior do que ela tinha há 10, 15 anos atrás. Hoje, inclusive, por políticas de compliance, há controle da violência de gênero dentro do espaço laboral, há controle das atividades, há fomento. Inclusive, nós temos empresas aqui no estado que fazem processos seletivos exclusivamente para mulheres. Então, é uma realidade que os alunos vão enfrentar uma sociedade que hoje não tem mais espaço para essas construções machistas e perversas em relação às mulheres. Então, para você ser um bom profissional hoje, na área acadêmica ou qualquer outra área, na área jurídica em especial, você precisa ter um preparo também para as questões de gênero, para que naquele momento a gente pode falar do protocolo, né? Hoje a gente tem um protocolo com julgamento sob perspectiva de gênero, que a advocacia ela tem que fomentar. Porque quando eu fomento o tratamento de gênero nas minhas petições, eu faço com que o judiciário se movimente, o Ministério Público se movimente. O nosso papel é um papel ativo também. Então, fora da questão técnica do direito, núcleo duro, a gente tem hoje permeado o direito, como sempre tivemos, valores que são essenciais. Dentre os valores essenciais, nós temos as questões de gênero. Existem alguns projetos sociais desde o ensino médio até a universidade e você está fazendo um papel brilhante perante seus alunos. Bacana, parabéns, parabéns. É por isso que é bom estar entre amigos, né? É porque eu sei algumas coisinhas, doutora Renata. Bom estar entre amigos. A gente vem contribuir e sai com o ego inflado. Estamos aqui no final do nosso podcast e eu queria pedir à doutora Jeanine para fazer suas considerações finais. Doutora Renata, olha, é sempre um prazer estar com você. Parabéns por fazer todos esses questionamentos, esses ensinamentos. Todo dia eu aprendo com você. E Renatinha é uma amiga, doutor João, e ela dá uma cutucada. Janine, você tem que entender certas coisas para Renata. Estamos almoçando, mas ela vai e traz esse conhecimento. Eu acho que a Renata tem essa. Qualquer lugar que ela esteja, é na faculdade, é dando aula, né? é estando aqui no podcast, ela está dando. É estando com as amigas, isso é muito bacana. Muito obrigada por trazer aqui para o Ideiascast estes ensinamentos. E é muito importante, porque nós não sabemos tudo. Eu, como mulher, eu tenho conhecimento técnico como advogada, embora seja trabalhista previdenciária, mas coisas básicas eu sei. E falar sobre mulher é muito difícil, até eu fico, porque cada dia, em cada evento da BNCJ, da Comissão da Mulher e de outros movimentos, nós aprendemos um pouquinho, doutor. E tem coisas que, eu como mulher e conhecedora do direito, eu todo dia aprendo um pouquinho, eu acho que toda mulher que está aí está aprendendo um pouquinho. Eu fiquei assim maravilhado com a maneira como você, Renata, traz essas questões duras, cruéis, mas traz com elegância, com suavidade, mas de maneira contundente. E para encerrar, eu queria que você, se possível, trouxesse uma palavra para os estudantes de direito, para o jovem advogado, a jovem advogada. É um desafio que esse mar de oportunidades que está dispostos para eles, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer também, viu, doutor João, doutora Janine, por essa oportunidade de estar aqui entre amigos, construindo saberes, porque o podcast, além desse encontro maravilhoso, amistoso com vocês, me permite aprender com cada um de vocês, com o doutor João, com a doutora Janine, dentro do que é possível e construir algo que é tão importante socialmente. Então, fortalecendo a missão do IDASC, né? Que é servir a advocacia, mas também servir a sociedade. Parabéns por vocês abrirem esse espaço para essa discussão dessas questões. Em relação aos jovens advogados, às jovens advogadas,
aos acadêmicos de direito, acreditem no sonho de vocês. É muito interessante que na academia a gente consegue visualizar os sonhos desses alunos. E é muito bonito, às vezes, com toda a dificuldade que cada um deles tem no dia a dia. Eu tenho situações, doutor João, já presenciei situações de alunos e alunas que sequer tinham condição de pagar o transporte para ir para a faculdade. E que depois ocupam espaços na advocacia e se desenvolvem profissionalmente de uma maneira tão belíssima. E isso me faz crer e acreditar que o futuro da advocacia, o futuro para o jovem advogado e o futuro para o acadêmico do direito, ele está aberto e amplo, com 1001 oportunidades e espaços a serem ocupados. Se vir para a advocacia, a gente vai ficar feliz com eles, mais uns colegas, para dividir conosco, né, os amores e as dores da advocacia, mas também para todas as carreiras jurídicas que estão disponibilizadas. O que a gente pensa é que nós temos um mercado aberto. Temos pessoas prontas a investir no nosso trabalho, mas também temos pessoas a contribuir para o crescimento individual de cada uma delas. Cada cliente significa ali, além de uma questão econômica, que para o advogado é a sua subsistência, mas também uma pessoa com seus afetos, suas necessidades, e o nosso olhar para essas pessoas é que pode mudar vidas, mudar o mundo, mudar contexto. Então, que eles estejam preparados para essa realidade, porque nós precisamos, sim, de pessoas que valorizem não apenas a técnica, mas que também estejam dispostos a mudar vidas, mudar contextos. E é isso. Fica aqui essa palavra que eu acho que é dentro do contexto do nosso tema desenvolvido. Realmente, eu sempre tenho essa preocupação com a jovem advocacia, com pessoas no início de carreira. Eu queria finalizar deixando mais uma vez um abraço ao professor da UFES, o professor Penedo, que me isentou da taxa para que eu pudesse fazer o Olha aí, vestibular. que lindo! E para a dona Noêmia, que foi a minha primeira cliente, Até e a- se emociona, né, é, doutor João? que sempre me diz o seguinte, a minha cliente até hoje, desde 86. Doutor João, a confiança é tudo. Aí ficamos assim, eu queria deixar um abraço para as mulheres de carreira jurídica, para os homens também, que a gente precisa dar de mão dada. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.